a paz do Senhor Jesus a todos. Duda, Socorro, Dona Maria, Maria de Oliveira, Rita, a Jéssica, o José, a Cida, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Uma boa noite, amém. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus para quem está acompanhando pelo Facebook, YouTube, Instagram, né? Amém, amém. Então hoje a gente vai falar sobre a terra que foi dada para Benjamim. Né? Vamos entender qual terra é essa. Eu mandei um novo mapinha hoje, né? No mapinha que eu mandei hoje, vocês vão ver que tem uma alteração ali entre a terra de Efraim e a terra de Judá. Tem uma alteração ali. A paz, Pati, boa noite. A paz, Deise, boa noite, amém. Eu mandei esse mapinha para vocês, né? Junto com o link da aula de hoje do Meet, eu mandei esse mapinha. Vocês vão ver uma diferença entre a terra de Judá e a terra de Efraim. Tem uma diferençazinha aqui no meio que eu coloquei. É a terra de Benjamim, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a terra de Benjamim e a gente vai falar também sobre Siló, porque agora eles vão ter mudado para Siló e o tabernáculo vai ficar em Siló, gente, por muito tempo, né? Na época dos juízes, o tabernáculo vai estar lá em Siló, tá? A gente vai ver então os juízes ali, né? Sobre Israel, quando a gente for estudar, já tá perto da gente começar a estudar os juízes ali, né? Sansão, Samuel, né? Tudo, a gente já tá pertinho. Até Samuel, né? Quando ele for também ali, vai estar ali ainda em Siló o tabernáculo. Então a gente vai ver isso. Então vai ficar um bom tempo o tabernáculo em Siló. Ali uns 300 anos ali para mais. Então vai ficar muito tempo, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, porque o tabernáculo vai para Siló, tá? Então hoje eles vão para Siló, vão sair de Gilgal, não vão ficar mais lá em Gilgal, que a gente lembra que eles ficaram um bom tempo em Gilgal durante a conquista ali por Josué do território, né? A gente lembra que Deus falou que havia um bom território ainda que faltava, né, conquistar, que eu já mandei para vocês. Faltava a parte do norte e a parte do sul, né? A conquista com Josué, ele tinha sido a conquista central de Canaã, né? Mas a gente lembra também que isso foi um propósito de Deus, né? A gente vai ver isso no livro de Juízes. No livro de Juízes, Deus fala isso. Deus fala que de propósito Josué não conquistou toda a terra que Deus prometeu, porque realmente Deus queria testar esse povo, né? E realmente eles vão ser reprovados, a gente vai ver, tá bom? Mas hoje a gente vai falar então sobre a divisão da terra para Benjamim, tá? Às vezes a gente fica meio desanimado, eu tenho percebido que as pessoas têm ficado um pouco desanimadas de assistir as aulas, porque a gente está estudando mais mapinha, né, sobre divisão de terra. Mas, gente, é muito importante estudar essa parte, esse período, porque a gente consegue ver que a promessa era muito maior do que vai ser conquistada. Essa é a verdade, né? A terra que Deus prometeu era muito maior do que a terra que realmente eles vão ter. Eles nunca na história deles, até hoje, nunca conquistaram toda a terra que Deus prometeu. E outra coisa importante também para a gente entender, estudando esse contexto, esse período de divisão das terras e de ocupação das terras, outra coisa importante da gente entender é porque vai ter tanta guerra mais para frente, né? A gente vai ver mais para frente um tempo de juízes, um tempo de reis ali, né? Por que tem tanta guerra? Filisteus, né, com os israelitas, por que tem tanta guerra ali, jebuseus, né? Por que tem tanta coisa, né? Amalequitas, por que tem tanto disso, né? E a gente consegue entender nesse período de divisão de terra e da ocupação de terra, a gente consegue entender por que tem tanta confusão no futuro, porque eles vão ocupar errado a terra. Né? Então é muito importante a gente estudar esse período, né? Eu sei que é um pouquinho às vezes cansativo, mas é muito importante para a gente entender lá na frente por que os jebuseus estão brigando com Israel, por que os filisteus estão brigando com Israel. Então é muito importante, senão a gente chega no livro de Reis e não entende nada, a gente chega no livro de Juízes e não entende nada, mas é por causa disso, porque esse momento histórico aqui, né, da divisão da terra e da ocupação da terra é muito importante pra gente, tá bom? Então amém. Então eu vou fazer a oração agora, amém, e a gente vai começar o estudo do capítulo do dia, que é o capítulo 18, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença, Pai, ouvindo a Tua doce palavra, Senhor. Obrigada. Meu Deus, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha nos incendiar, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós queremos arder por Ti, Deus. Amém, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas Seu Espírito Santo me use. Meu Deus, coloca cada palavra em minha boca. Torna o meu falar irresistível, para que todo aquele que me ouça falar acerca de Ti, Pai, se entregue a Ti, se apaixone, Pai, em nome de Jesus.
que cada um de nós venhamos a mergulhar no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, nos guia nessa aula, Pai, mais uma vez, Pai, nos orienta diante da Tua palavra. Abra as nossas mentes, o nosso coração, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, para que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser enganados, Pai, mas que venhamos a conhecer a verdade que nos liberta, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que toda estratégia de Satanás, Pai, caia por terra e seja derrotada em nome de Jesus, porque nós sabemos que maior é aquele que conosco está, Pai. Que o Senhor coloque sobre nós, Pai, todo o teu poder, toda a sua unção, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos proteja de todo o ataque do maligno, que os seus anjos sejam ao nosso favor, coloque o seu exército, Pai, para nos proteger, em nome de Jesus, amém, amém. Então agora a gente vai falar sobre Josué 18, tá? Eu mandei para auxiliar a aula de hoje, eu mandei um mapinha para vocês. Parece o mapa anterior, né? Mas não é o mapa anterior não, é outro mapa. Eu mudei ali, eu coloquei mais coisas ali naquela observações que eu vou pondo do lado, eu coloquei mais coisas agora referente a Benjamim, informações importantes, eu coloquei ali sobre Benjamim, e eu coloquei também a divisão de Benjamim. Então, tá, tem uma diferença ali, tá bom? Não é igual o mapa que eu mandei na aula anterior. Então, ali nesse mapa você vai ter informações novas, tá? Eu tô colocando ali sobre Jericó e Betel. A gente vai ouvir muito falar sobre Betel ainda, né? Betel vai ser falado muito, principalmente quando houver a divisão dos reinos, né? Quando houver o reino ali de Israel, né? Jeroboão, tudo. A gente vai ouvir falar muito sobre Betel, tá? A paz do Senhor Jesus, Edna, amém. Seja bem-vinda. Então, gente, agora a gente vai estudar o capítulo 18, tá? Amém. Então, diz assim, gente, o versículo 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então, o que acontece? Vamos lembrar o que estava acontecendo, porque agora teve um pulo aqui, né? Então, a gente lembra que eles tinham feito a conquista do centro ali de Canaã, né? Por meio de Josué foi feita a conquista de todo o centro de Canaã. E Deus disse, depois de 5 anos, a gente lembra, né? Foram 5 anos de guerra. Então, Deus falou para Josué parar, que Josué não ia conquistar mais terra nenhuma, né? E Deus falou, ó, mas ainda falta muita terra, né? Então, a terra que falta é essa. E Deus falou qual terra que faltava ainda ser conquistada, né? Então, depois disso, Deus falou para Josué, ó, Josué, então faz o seguinte, você não vai mais conquistar terra nenhuma, mas você vai distribuir a promessa. Então, a gente lembra que Josué, então, começou a distribuir a promessa, né? Não de acordo com o que ele conquistou, que foi só o centro de Canaã, mas ele começou a dividir a promessa de acordo com a promessa, né? Então, independente do que eles já ocuparam ou não, é de acordo com o que Deus prometeu. Então, a gente lembra que começou essa divisão. O que vai acontecer agora? Essa divisão começou em Gilgal, né? A gente lembra que quando eles vieram para Canaã, o primeiro território deles foi Gilgal. Eles fizeram um acampamento ali em Gilgal, era um acampamento estratégico, né? Durante todo o período de guerra dos 5 anos, eles ficavam em Gilgal. Agora acabou a guerra. Deus falou que não vai mais ter guerra, que Josué não vai mais comandar guerra nenhuma, né? Então, só falta fazer o sorteio. Josué começou o sorteio, a gente lembra. Josué começou o sorteio ali em Gilgal, sorteou Judá, né? Já disse qual seria o território de Judá, que a gente já estudou, que é esse território aqui embaixo, né? Aí Josué, a gente lembra que a segunda tribo a ser sorteada ali, a divisão da terra, foi Efraim. Então, Josué ali em Gilgal também fez a distribuição da terra de Efraim, que é essa terra aqui também que a gente já falou. Aí depois a terceira meia tribo, né, que faltava ali para fazer o sorteio, era a meia tribo de Manassés, né? A gente lembra que meia Manassés ficou desse lado do Jordão e meia Manassés ficaria desse lado de Canaã. Então, Josué foi e fez o sorteio da meia tribo de Manassés. O que acontece agora, né? Ele fez o sorteio de 2 tribos e meia. Faltavam quantas tribos para receberem a herança do lado de Canaã? 9 tribos e meia, a gente lembra, né? Porque 2 e meia já ficaram lá do outro lado, né? Ruben, Gad e meia tribo de Manassés já ficaram lá do outro lado do Jordão. Então, desse lado do Jordão seriam quantas tribos? 9 e meia, porque Levi não tem herança, né? Então, o que acontece? Ele sorteou 2 e meia. Então, ele sorteou 2 tribos e meia. E parece que depois desse sorteio de 2 tribos e meia, o povo desanimou,
de fazer sorteio, eles não queriam mais saber das divisões deles, né? E parou, estacionou nessas 2,5 tribos, e não foi mais dividida a terra para ninguém. Então só essas 2,5 tribos sabiam qual era o território deles, as outras tribos não sabiam, porque parou o sorteio. Ninguém mandou, ao que parece, não foi um erro de Josué. Josué parou de sortear porque ele não quis, né? Não, parece que não foi passado para ele a informação da terra para que ele fizesse o sorteio. Não foi feita a divisão, não foi falado para ele ali o quilômetro, a quantidade, né? Então, agora, no capítulo 18, Josué vai chamar a atenção dessas 7 tribos que faltam, né? Porque 2,5 foram sorteadas, que foi Judá, Efraim e meia tribo de Manassés. Mas faltam 7 tribos. E as 7 tribos desanimaram, não quiseram mais saber do sorteio delas. E como a guerra passou, eles não estavam mais conquistando terra nenhuma, acabou, Deus falou que não é mais para Josué conquistar nada, e Josué já sabe qual é a terra da tribo dele, porque Josué é um efraimita, né? Josué é de Efraim. Então Josué já sabe qual é a terra da tribo dele. Então o que Josué fez? Foi para Siló. Siló pertencia a quem? A Efraim. Então Josué foi lá para Siló. E em Siló foi todo mundo. Foi todo o povo. Foi todo o povo e foi ficar lá na terra de Efraim. Foi todo mundo ficou lá, né? E nisso fizeram lá a montagem do tabernáculo. E lá em Siló a gente vai ver que vai ficar muito tempo, até toda a época de Juízes vai ficar lá em Siló o tabernáculo. Então eles montaram lá, e era uma terra que era de Josué, porque Josué é efraimita, então ele estava dentro do território que era para ele mesmo, né? E ele foi para lá para tomar posse da sua terra, né? Que era em Efraim mesmo, né? E já foi montado o tabernáculo ali, é claro, com orientação de Deus, que a gente lembra, né, que a gente estudou, se eu não me engano, em Deuteronômio, que Deus fala: quando você chegar em Canaã, eu vou dizer onde que é para montar o meu tabernáculo. E o tabernáculo vai ser montado em Siló. Então é Deus que vai falar que é para montar em Siló, né? Josué não ia montar se Deus não falasse. Então Deus falou que é para ficar ali em Siló. Então, Josué foi para lá. Provavelmente nesse período, né, que começou a divisão, Deus deve ter falado para Josué, né? Josué não ia lá para montar sem Deus falar. Então, Deus deve ter falado: ó, Josué, o meu tabernáculo agora, como acabou a guerra, vai para Siló. Então, eles foram o quê? Para Siló. Porque Siló já era uma terra definida e era a terra de Efraim. Então, Josué ficou lá. É a terra dele, ele é efraimita, né? Então, Josué ficou lá e o tabernáculo foi montado. Só que qual é o problema? Todas as tribos ficaram lá também. Ninguém quis sair e procurar sua terra, né? Essa é a questão. Eles estavam tão acostumados a ficar grudados, ficarem juntos, que eles continuaram ficando juntos com um território tão grande, né? Imagina, eles tinham todo esse território aqui, né, para se dividir, eles decidiram ficar juntos, grudados aqui em Siló, né? Num pedaço aqui. A gente lembra que eles passaram 40 anos unidos, né? Então eles passaram 40 anos como? Ficando em volta do tabernáculo, né? 40 anos eles passaram assim. A gente lembra qual era a posição, a gente estudou sobre isso, né? A posição deles, os 40 anos no deserto. Então eles ficavam ali em volta do tabernáculo, né? 40 anos. Então provavelmente eles foram para Siló e continuaram nesse sentido, de ficar tudo junto ali, grudado. E Josué agora vai chamar a atenção deles. Josué vai falar: não, peraí, eu já fiz o sorteio de 2,5 tribos, mas 7 tribos ainda faltam ser sorteadas, e vocês não vieram me passar os limites das terras. Vocês não me falaram quais terras, qual é o quinhão, qual é o tamanho das terras, para que eu faça a divisão, o sorteio certinho, né? E vocês não estão interessados em tomar posse da herança de vocês, né? Parem de ser relaxados. Vão lá, olhem a terra inteira que Deus prometeu, voltem para mim com um relatório falando qual é o tamanho de cada cidade e anotem para mim num livro, que então com essas informações eu vou distribuir para 7 tribos que faltam, né? Eu não, Deus, é claro, que vai fazer o sorteio, né? Vai distribuir para 7 tribos que faltam o restante da herança, né? Então Josué vai dar uma chamada neles agora. É isso que vai acontecer, tá? Fiz um resumão aqui. Então no versículo 1 começa a falar sobre isso. Diz assim: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles, né? A gente vai ver mais pra frente, né, que Josué vai morrer, eles vão começar a tomar posse da terra, e eles vão guerrear, né? Judá, por exemplo, vai ter guerras lá para tomar Hebron. Caleb vai precisar guerrear com gigantes, então eles vão guerrear de novo, né?
Mas aqui no versículo 1 está dizendo que a terra estava sujeita diante deles, ou seja, está dizendo que eles tinham dominado a terra, e por isso que eles foram para Siló. Então aqui no versículo 1, provavelmente significa que eles tinham dominado Siló. Então Siló ali, aquela região de Siló, não tinha ninguém. Então eles ficaram lá em Siló, já tinha sido dominado, então eles ficaram lá em Siló. Mesmo porque não tinha ninguém para eles fazerem guerra, não tinha ninguém ali para perturbar eles. Então eles foram para Siló, né? E é claro, com uma ordem de Deus, porque Deus mandou montar o tabernáculo lá em Siló. Então eles foram para Siló, foi todo mundo para Siló, né? Todo mundo grudado. As 13 tribos foram lá para Siló e montaram um tabernáculo lá em Siló. E o tabernáculo começou a trabalhar em Siló, né? Porque vai começar a trabalhar ali em Siló o tabernáculo. E o tabernáculo começou a trabalhar e eles ficaram lá em Siló. Só que vai passar o tempo e eles vão ficar lá e não vão querer ir cada um para sua terra. E no versículo 2, então, diz isso. Diz assim: dentre os filhos de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham recebido as suas sortes. Ficaram 7 tribos que ainda não sabiam qual era o seu território. Então, por exemplo, a tribo de Dan não sabia se ela ia ficar ali perto de embaixo entre Efraim ou se ela ia ficar no norte. Eles não sabiam ainda onde eles iam ficar. Quantas tribos? 7, né? Então, houve o sorteio dessas 2 tribos e meio e parou. Eles foram para Siló, Deus mandou ir para Siló porque a guerra acabou, só faltava o sorteio, e eles devem ter relaxado, né? Montou o tabernáculo, começaram a fazer sacrifícios ali. E eles devem ter relaxado e devem ter ficado por ali mesmo. Então, Josué se percebeu disso. Josué percebeu que faltavam 7 tribos ainda para receberem as suas terras, para saberem quais são as suas terras, né? Então, no versículo 3, Josué chama o povo, as tribos, né? E Josué fala: até quando vocês vão ser relaxados? Até quando vocês vão estar aí fazendo pouco caso, né? Para vocês irem possuir o que Deus deu para vocês. Deus já deu, mas vocês estão com preguiça de ir lá receber o que Deus já deu. Vocês vão ficar aqui tudo amontoado em Siló, né? Então aqui, no versículo 4, né? Josué continua falando: olha, é o seguinte, provavelmente Josué não tinha, gente, era um senhor de 110 anos que já está no ano da morte dele, né? Então Josué devia estar cansado. Então Josué fala o que agora? Para que seja enviado, né? Porque a gente lembra que Deus já tinha falado qual que era o território, né? Qual território que faltava, qual território que era. Deus tinha falado tudo, né? Mas Josué era um senhorzinho já prestes a morrer, né? A paz do Senhor Jesus é, amém. Então, agora Josué fala o que, gente? Eu distribuí já, né? Deus distribuiu já para 2 tribos e meia. Faltam 7 tribos, mas eu não sei mais qual é o território que falta. Eu não lembro mais, né? Eu já sou um senhorzinho, tenho 110 anos de idade. Então faz o seguinte: pega 3 homens de cada tribo e sai olhando toda a terra. A paz, Cláudia, amém. Sai olhando toda a terra, né? E faz um relatório. Faz um relatório e traz para mim num livro qual que é o tamanho da terra que ainda falta ser ocupada, para que eu possa fazer o sorteio. É isso que Josué fala. Então, no versículo 4, Josué diz isso. Josué fala, ó, de cada tribo, escolham 3 homens, né? Para que eu envie eles, né? E eles se disponham e corram a terra inteira que ainda falta. E façam um gráfico de quanto de terra que ainda falta, né? E volte para mim falando para que eu possa fazer o sorteio. Então no versículo 5 diz, dividirão a terra em 7 partes, né? Então aqui Josué começa a falar que vai dividir essa terra que falta, essa terra que vai faltar agora que eles vão mandar um gráfico, Josué vai dividir em 7 partes, porque faltam 7 tribos. Então ele vai dividir essa terra em 7 partes para que as 7 tribos fiquem com essas, cada uma com uma parte, né? E é isso que ele diz aqui no versículo 5. Então no versículo 5 ele diz, ó, dividirão a terra em 7 partes. Judá vai ficar ao sul, onde já foi sorteado para ele. Judá vai permanecer aqui. Não venham me trazendo um gráfico sobre a terra de Judá, que a terra é de Judá. Às vezes não vão herdar a terra dele. É isso que Josué está falando. Faça um gráfico da terra que ainda não foi sorteada, né? E aqui ele continua. E a casa de José vai continuar também ali, subindo Judá, indo ao norte, né? Que é Efraim e meia tribo de Manassés. Então também não me venham com a terra deles, porque o que vai ser sorteado são as terras que faltam. Aí no versículo 6, então, continua. Em 7 partes vocês vão dividir o gráfico, né? E vocês vão trazer para mim esse gráfico para que eu, então, distribua a terra, né? E cada um de vocês vai receber uma parte das 7 partes que foi dividida toda a terra.
Aí no versículo 7, então ele continua: porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. O que acontece? Na verdade, né, não são 7 tribos que faltam, são 8. Se a gente for considerar Levi. Mas é isso que ele está explicando aqui, né? Ele fala, não, são 7 tribos mesmo que falta, porque Levi não tem direito à herança. Então são 7 tribos. Então eu vou dividir em 7, né? É isso que ele está falando. Então agora ele vai falar sobre as 2 tribos e meio que ficaram lá do outro lado, porque passou um tempinho aqui e eles esqueceram, né? Ficaram lá tudo grudado em Siló e esqueceram que tinham que sair conquistando e indo possuir sua herança, né? Sua promessa. Então ele diz, lá do outro lado, né, Gad, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a herança deles, então só faltam 7 tribos, porque Judá, Efraim e meia tribo de Manassés já receberam aqui também desse lado do Jordão, né, e lá do outro lado do Jordão também 2 tribos e meia já receberam. Então no versículo 8 continua, então os homens saíram e foram lá, conforme Josué falou, foram andar lá a terra, né, fizeram um gráfico lá da terra que faltava, né? Então aqui diz, dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué então falou para eles, né, aos que estavam indo, para eles fazerem um gráfico, né? E disse, olha, corram a terra inteira e façam esse gráfico e voltem para mim com o gráfico, né? E então eu vou distribuir essa terra que falta aqui em Siló. Eu vou distribuir aqui mesmo onde eu tô, que é Siló. Aí no versículo 9 continua, foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, né, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então o que eles fizeram? Começaram a andar a terra ali que faltava, e eles começaram a ver, essa cidade é de tal tamanho, a outra tem o dobro. Então eles fizeram todo o gráfico e dividiram em 7 partes, né, o gráfico, e voltaram e entregaram para Josué ali em Siló. Então no versículo 10 fala que Josué então começou a sortear a herança das 7 tribos que faltavam. Então diz isso no versículo 10. Então ali em Siló, Josué começou a sortear a herança dessas 7 tribos que faltavam. Qual foi a primeira das 7 tribos que foi sorteada ali, né, que recebeu sua terra? Benjamim. Então agora a gente vai falar sobre a terra de Benjamim. No versículo 11 diz, então a primeira tribo a receber sua sorte dessas 7 que faltavam foi Benjamim. E a sorte de Benjamim caiu entre a herança de Judá e a herança de Efraim. Então Benjamim vai ficar naquele espacinho que tem, não todo, a gente vai ver que não vai ficar só Benjamim lá, vai ter uma outra tribo lá naquele meio também. Então a herança de Benjamim ficaria ali, entre a terra de Judá e a terra de Efraim, né? Aí no mapinha que eu mandei para vocês, vocês vão ver, eu coloquei aqui a discriminação onde seria o local onde Benjamim ficava, né? Benjamim ficaria do lado leste, né? Sentido ao Rio Jordão, né? Então entre Efraim e Manassés, não, entre Efraim e Judá, né? A metade daquele território, mais ou menos, né? E ela ficaria para onde? O território para leste, o território indo para o Rio Jordão, né? Era ali que Benjamim ficaria. Então aqui no versículo 11 diz, saiu a sorte dos filhos de Benjamim e eles ficaram entre o território de Judá e entre o território dos filhos de José. Então no versículo 12 continua. Aí eu vou começar a falar sobre geografia, tá, gente? Aí é só ver direitinho no mapinha que eu mandei, tá? Aqui esse territóriozinho aqui, ó, são eles. Aí aqui vai começar a falar sobre esse espaço de geografia ali onde eles estão. E a gente vai começar a falar sobre algumas cidades, tá? Algumas cidades importantes que são de Benjamim, né? Porque mais para frente tem uma das cidades que ela vai ser considerada como de Efraim. Mas a verdade é que na herança essa cidade era de Benjamim. Mas na divisão dos reinos, quando houver divisão de reino ali, né? O reino de Judá e o reino de Israel, essa terra vai ficar com o reino de Israel. E esse lugar vai começar a ser um lugar de adoração pagã, né? Vai ser instituído ali um lugar de adoração pagã. Então vai ser muito falado. A gente vai falar muito sobre ele depois da divisão, né? Mas era de Benjamim, né? E Benjamim é uma das tribos que vai ficar no reino de Judá, né? No reino de Judá são 2 tribos, Judá e Benjamim, né? Mas esse território de Benjamim vai acabar ficando com Israel, né? E Israel, boa parte
da história do reino de Israel, o reino de Israel leva o nome da tribo de Efraim, né? Assim como o reino de Judá recebe o nome da tribo de Judá, o reino de Israel, uma boa parte da história, recebe o nome de Efraim, porque tem muitos reis levantados de Efraim, né? Há muito governo ali levantado de Efraim, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então vai ter essa certa confusão aí. Mas esse território era de Benjamim, a gente vai ver agora, tá bom? Então diz assim no versículo 12, né? Qual que é esse território? E diz, a paz, Raquel. Amém, boa noite. Edna também, amém. Então no versículo 12 diz, né? O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente para terminar no deserto de Bet-Aven, né? Então, a gente lembra que a terra de Efraim, a gente já estudou, ela rodeava ali Jericó, né? Mas gera até uma certa dúvida se Jericó era de Efraim ou se Jericó era de Benjamim, né? Do jeito que é falado ali quando fala do território de Efraim, né? Porque fala que eles contornam bem ali Jericó, né? Mas aqui no final desse capítulo a gente vai ver que Jericó, na verdade, era de Benjamim, né? Então Gilgal era de Jericó, não. Gilgal era de Efraim, mas Jericó era de Benjamim, né? Então a gente vai ver isso no final desse capítulo, tá? É importante a gente falando essas cidades, né? São cidades que são importantes. No versículo 13 continua, né? E dali passava o limite à luz, ao lado da luz que é Betel, né? Para o sul. Então aqui é a mesma informação que eu dei na aula de ontem, né? Que na verdade, né? Vai ter uma outra luz, né? Quando forem conquistar Betel ali. Betel, na verdade, era uma cidade cuidada para Benjamim, né? Uma herança dada a Benjamim. Só que a gente vai ver que quem vai brigar para tomar a posse de Betel não é Benjamim, é Efraim, né? Então é meio estranho, né? Mas aqui diz que a terra de Betel é de Benjamim. Mas quem vai ali lutar, né, com o povo de Betel para conquistar a terra vai ser Efraim. Então aqui diz, né, que de Betel passa por luz. Isso é a mesma informação que eu dei na aula passada, né? Essa informação de luz é uma informação futura, né? Que a gente vai ver só quando eles realmente forem tomar posse de Betel, porque vai ter um homem lá que eles vão poupar a vida, como eu disse na aula passada, e esse homem vai fugir então de Betel e vai edificar uma cidade, e a essa cidade ele vai dar o nome de Luz, e essa cidade vai ficar perto de Betel. Então é isso que tá falando aqui, né? Então vai passar por Betel e depois pela cidade de Luz, né? Então é uma informação futura também que alguém escreveu já sabendo da posse da cidade de Betel, né? Então aqui continua, descia a Atarote Adar ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo, né? Seguia o limite e tornava ao lado ocidental para o sul do monte que está de fronte de Bet-Horon, para o sul. E terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, que é uma cidade do reino de Judá. Se você for ver no mapinha aí que eu mandei pra vocês, vocês vão ver que tem Mispá, né? Mais pra frente. Eles vão descendo, conforme que tá falando aí no mapinha, você vê que começa a ter uma descida, né? Continua indo reto depois da descida e depois desce. Desce pra onde? Sentido ao reino de Judá, que é o que tá falando aqui. Sentido aonde? A Kiriat Jearim, que é o reino de Judá. É essa parte aqui, ó. Né? Cadê? Tá tão pequenininho de Benjamim, né? De Benjamim é minúsculo. É que também eu fiz aqui a caneta, né? Então é aqui, ó. Aí desce aqui, né? Aqui no meio desce e aqui é o reino de Judá. Então aqui ele desce de encontro a uma cidade de Judá, né? Então tá muito... É que eu fiz a caneta o meu. De vocês eu fiz no computador, tá? Aí vocês vão conseguir ver aí no mapinha que eu mandei descendo. Então aqui continua. Este era o lado ocidental, né? Este era o lado que ia até o ocidente. Ou seja, a tribo de Benjamim não tocava no mar. A tribo de Benjamim, a posse, a herança da tribo de Benjamim não ia até o mar ocidental. É isso que está dizendo aqui. O limite dele ocidental, no ocidente, é esse. Eles não vão ter contato com o mar. Então a terra deles não é igual a de Efraim, de Manassés e de Judá, que o limite deles é o mar, né? Em Benjamim já não. O limite deles é o meio. O limite deles é o meio da terra mesmo, né? Nesse sentido. Então aqui no versículo 15 continua. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat Jearim, né? Ou seja, dessa terra de Judá, né? Então o lado sul começa aqui embaixo, na metade aqui, ó, de Judá, né? E vem vindo em sentido aonde? Em sentido ao Rio Jordão, né? Então é isso que diz aqui. Então ele vem voltando, né?
O lado sul começava na extremidade oriental de Criat Jearim, né, nessa cidade de Judá, começava ali, né, na fronteira, e ia andando, né, até a fonte das águas de Neftoa, indo em sentido ao Rio Jordão. E no versículo 16 continua: descia o limite até a extremidade do monte, né? Então a gente observa nesse mapinha que eu mandei que vai descendo realmente. Há uma descidinha, tá vendo? Aqui, ó. A gente tá aqui na história e começa a descer, ó, tá vendo? Começa a ter uma descidinha aqui, é isso que tá falando aqui. Tá tendo uma descidinha e depois vai subindo de novo, é isso. Vem uma descidinha aí no mapinha, você consegue ver. Então aqui diz: descia o limite até a extremidade do monte que está de fronte do vale do filho de Inom, né? Ao norte do vale dos Refaíns. E descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, né? Então, Jebuseus é o quê? Jerusalém, né? Então, ele ia contornando ali, né? Ia entrando ali em Jerusalém. A gente lembra que Jerusalém é de Benjamim, não é de Judá, né? Então, ele vem vindo, vai descendo, ó. Vem descendo. Aqui tem Jerusalém, então ele vem descendo e Jerusalém é dele, né? Então, ele toma também Jerusalém para si. Então, Jericó, Betel e Jerusalém, a gente já sabe que são de Benjamim, né? Então, já foram de Benjamim aqui nesse... O percurso dele é pequenininho, a terrinha dele é pequena, mas tem cidades importantes, né? Ele pegou Jericó, pegou Betel, né? Pegou Gibeão, a gente vai ver, pegou Jerusalém, então pegou cidades, né, importantes, né? Então aqui no versículo 16 diz isso, aí vai contornando ali os Jebuseus para o sul, né? E baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, né? Então ia voltando-se para o norte e chegava em Senes, de onde passava para Gelilote, que está de frente da subida de Adumim, e descia a pedra de Boan, filho de Ruben. Então ele ia ali indo até onde? Até o limite de Judá. A gente lembra qual que era o limite de Judá? A pedra de Ruben, né? A pedra de Boan, filho de Ruben. E onde que vai chegar o limite o limite sul da terra de Benjamim até o limite da terra de Judá, que era o que? A pedra de Boan, filho de Ruben. Isso está dizendo aqui, né? Tanto que você vê no mapinha que eu mandei que ele vai indo realmente até aquele local ali onde está a tribo de Ruben lá do outro lado. Só que elas não se encontram, a gente lembra porque tem um rio no meio, né? Tem um rio Jordão ali no meio. Aí no versículo 18 continua: passava pela vertente norte de fronte da planície e descia a planície. Depois passava o limite até o lado de Bet-Hogla para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul, né? Então, este era o limite do sul. O Mar Salgado, né? Então, a gente lembra que o Mar Salgado é esse mar aqui embaixo, né? O Mar Morto, né? Esse mar aqui de cima, cadê? Aqui. Esse mar aqui de cima é o Mar da Galileia, né? Esse mar maior aqui de baixo é o Mar Salgado. A gente lembra o que acontece? Vem vindo do mar da Galileia, o mar de Quinerete, né, que é o mesmo mar, e ele vem andando pelo Rio Jordão, e o Rio Jordão deságua onde? A água dele? No Mar Salgado, e é isso que está falando aí. Aí ele vai até a desembocadura do Jordão, que desce ali para o Mar Salgado. Aí no versículo 20 continua: do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Então, desse lado, ele vai conquistando até o Jordão, né? Dentro desse limite de Efraim e Judá, ele vai conquistando tudo até o Jordão. Mas do lado ocidental, o limite dele não é o mar, como as outras tribos, né? O limite dele é a metade da terra ali, né? Então aqui continua: esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Eu vou mostrar agora de pertinho a anotação que eu fiz aqui, só que eu fiz à mão, não ficou tão legal como a que eu mandei para vocês pelo celular, né? O que eu mandei para vocês no WhatsApp eu fiz no computador, ficou muito melhor. Mas para eu não ter que imprimir, gastar imprimindo outra para mim, eu fiz à mão o meu mesmo, né? Tá bom? Eu vou mostrar para vocês com base no que eu fiz à mão, né? Não ficou tão legal, né? Então, essa terrinha aqui, ó, é a terrinha de Jericó. É a terrinha de Benjamim. Essa terrinha aqui. Então, a gente vê que eles não vão até o mar, né? Aqui, na verdade, vai ficar outra tribo, tá? Então, essa é a terrinha de Benjamim. Eu vou mostrar aqui também. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver. Acho que dá pra ver. Não tô conseguindo ver direito aqui no Meet. Dá pra ver, né, gente? Então, o que que acontece? É essa terra aqui, ó. Essa terrinha daqui até aqui é a terrinha de Benjamim, né? E daqui pra cá, indo pro mar, vai ficar outra tribo.
A gente vai ver depois. Vai ser outra tribo nesse espacinho aqui. Nesse espacinho aqui, qual tribo que é? É a tribo de Benjamim. Então a gente já sabe que tem quatro cidades muito importantes em Benjamim, né? Gibeão, né? Os gibeonitas ficam ali, né? Gibeá também, a gente vai ver que também é de Benjamim, é importante, então é uma cidade que a gente vai ouvir falar muito, né? Tem Jericó, tem Betel, né? E tem Jerusalém, né? São cidades muito importantes e são de Benjamim, tá? Então agora a gente vai falar o nome das cidades, tá? Eu só vou falar rapidinho o nome das cidades, porque tem esse mapinha, fica mais fácil. Não tem todos os nomes nesse mapinha, mas tem os nomes mais importantes. No mapinha não tinha o nome de Jericó. Eu fui incluir, né? Lá no computador eu fui e coloquei lá Jericó. Eu também fiz uma outra anotação agora nesse mapinha. Nesse mapinha não tinha Ramote nem Gebal lá pra cima, né? A gente lembra que eles iam tomar posse, Deus falou que dos gibleus, né? Ali da terra dos gibleus, dos gebalitas ali, né? Eles têm direito também ao norte, né? Ali os sidônios, né? E no mapinha anterior que eu tinha mandado pra vocês não tinha. Então eu fiz uma arrumação aí no computador e coloquei mais pra cima também. Então tem isso daí novo também, tá? Além do escrito, ali do lado eu coloquei umas observações escritas novas referente a Benjamim, tá? Então toda aula, quando eu for acrescentando ali uma divisão, provavelmente eu vou fazer alguma anotação nova referente àquela divisão que eu tô colocando, tá? Então agora eu vou falar o nome das cidades, tá? Então fica mais fácil você observando por esse mapinha que eu já enviei, tá? Então diz assim no versículo 21, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim são Jericó, então aqui deixa muito claro que o Jericó é de Benjamim, né? Qual mais? Bet-Hogla, né? Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, né? Então Betel era também de Benjamim, né? A gente vai ver que vai acabar perdendo quando houver a divisão dos reinos ali, né? Vai acabar perdendo para o reino de Israel, né? O reino de Judá não vai ter Betel, mas vai ter Jerusalém, né? Jerusalém era o quê? Era de Benjamim. Mas o reino de Judá vai puxar Jerusalém, né? O centro, né, ali do reino de Jerusalém, né? A capital do reino de Jerusalém, não, o reino de Judá vai ser Jerusalém, né? Então vai continuar ali, Jerusalém vai continuar com Benjamim, né? Mas vai perder Betel. A gente vai ver que Betel vai acabar indo para o reino de Israel mais para frente. A gente vai ver que isso vai acontecer, tá? Então no versículo 22 diz que Betel era de Benjamim, né? No versículo 23 diz que Avim também era de Benjamim, Pará também era de Benjamim, Ofra também era de Benjamim, Quefaramonai também era de Benjamim, Ofine, Gaba, né? Ao todo 12 cidades até aqui, mas vai ter mais. Gibeão, então, aquela cidade daqueles gibeonitas que mentiram para Josué e fizeram acordo e não morreram, é de Benjamim, né? Aquela cidade pertence a Benjamim. Ramá, Beerote, Mispa, que tem aqui no mapinha que eu mandei para vocês. Sefira, né? É de Benjamim. Moza, Requém, Irpeel, Tarala, né? Zela, Elef também é de Benjamim. Jebus, né? Jebus é Jerusalém, né? Mas leva o nome de Jebus porque os jebuseus moravam lá, né? E depois vai tomar posse ali e é Jerusalém. Mas antigamente se chamava Jebus. É de quem? De Benjamim. Então Jerusalém era de Benjamim também, né? Gibeá, né? E Kiriate, né? Então, ao todo, Gibeá, que é outro Gibeá, não é Gibeão, né? É outro lugar, Gibeá e Gibeão. Mas as duas são de Benjamim, né? E Kiriate, né? Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então, na próxima aula a gente vai ver sobre o restante da divisão, né? A gente vai ver mais tribos, vai começar a falar sobre Simeão, outras tribos a gente vai ver a divisão aí. E vai começar a se encaminhar a história aqui para o final da vida de Josué, tá bom? Então Josué vai começar a dar conselhos para esse povo, né? Nos seus últimos dias, vai morrer, e depois que Josué morrer, então eles vão sair para possuir essas terras todas e vão possuir errado, né? A gente vai ver que eles vão aí ser reprovados por Deus, né? E vão ser chamados a atenção, né? Deus vai lançar uma palavra dura sobre eles e eles vão começar a chorar, arrependidos, mas já é tarde demais, né? Então a gente vai ver que vai começar uma confusão ali, porque depois da morte de Josué, eles começam a se corromper, né? Então a gente vai começar a falar sobre o primeiro juiz que tem, que é Otiniel, que a gente já conheceu, né? No dia que a gente falou sobre a herança de Judá, aqui a gente já conheceu Otiniel, né? Então a gente já
tá entrando ali, né, ao ponto de entrar realmente na história do primeiro juiz de Israel, que é Otiniel. Então a gente está indo para esse caminho da morte de Josué, né, da posse das terras, né, porque eles vão possuir a terra, até aí tá tudo bem, né, mas o problema é como eles vão possuir a terra, eles vão possuir errado. Quando eles possuírem a terra errado, vai dar problema, e Deus vai falar para eles, né, o problema que vai dar é que Deus não tá nem aí. Deus vai falar, vocês fizeram errado, então vocês vão ter que lidar com isso e vai ser para perdição de vocês. Então eles vão começar a chorar e se arrepender, mas não vai adiantar nada, né? Então, depois de um bom tempo, né, alguns anos, é que então o povo se arrepende e o Otiniel é levantado como juiz. Então aqui nessa época aqui ainda, né, quando eles vão entrar ali na terra depois da morte de Josué, né, provavelmente Otiniel era um menino, né, porque ele vai casar com a filha de Caleb ali, então parece que ele era um menino, menos de 20 anos devia ser, né, devia ser um menininho assim, né, que vai casar ali novo, tudo. E depois ele vem a ser juiz, mais pra frente, o primeiro juiz de Israel. Então a gente está se encaminhando para isso, né? A história está querendo levar a gente para esse contexto, né? Então é importante a gente entender isso. A história está indo nesse sentido, né? Que Josué tem que morrer agora, antes deles tomarem posse do que Deus prometeu. Mas antes de morrer, Josué vai falar quem é que tem que ir para cada lugar. E então Josué morre. E então Deus vai provar eles para ver se eles vão chegar no lugar do jeito certo. Ou se eles só obedeciam a Deus porque Josué estava vivo. E então eles vão começar a desobedecer a Deus, vão entrar nas terras errado, né? Em vez de entrar como Deus mandou, eles vão entrar de outra forma. E então é que Deus vai lançar sobre eles a palavra dura, tudo, né? E eles vão começar a se corromper, né? Porque eles vão deixar povo lá dentro, vão se corromper. E então vai ter a necessidade de ser levantado o juiz ali e vai começar com Otiniel. Então a gente está indo para esse contexto, né? Para essa história, assim, amém. A gente vê que tem uma lógica, né? Às vezes a gente lê correndo na Bíblia, a gente não entende direito nada, né? Mas tem uma lógica, né? Você vê que a história vai indo, né? Num rumo que tá mostrando pra gente o que vai acontecer, né? E é isso mesmo que vai acontecer, tá bom, gente? Então, segunda-feira, a gente vai dar continuidade, a gente vai estudar o capítulo 19, né? E 10 horas da noite eu falei, né? Vai ter um aulão, né? Que eu vou dar em outro grupo, na verdade, né? Um grupo que me convidou pra eu toda segunda-feira dar aula lá pra eles, né? Então, como eu já tenho esse projeto, que já tem esse segmento de aula, então eu vou fazer um extra e vou dar aula aleatória, né? Então, segunda-feira eu vou falar sobre a mulher samaritana ali e Jesus Cristo, né? Então, segunda-feira a gente vai falar sobre isso às 10 horas da noite, tá bom? Eu não sei ainda se eu vou conseguir gravar a aula, né? Mas vai ser transmitida pelo Facebook. Eu vou ver direitinho se eu vou gravar ou não a aula, como que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, eu vou perguntar para o pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só deixar no vídeo, tá bom? Que eu esclareço na próxima aula. Amém. Fiquem todos com Deus. Amém. Em nome de Jesus.